Olá, eu voltei para te ajudar, ajudar alguém da sua família, ajudar um amigo, ajudar um conhecido. Talvez o assunto que eu quero refletir com você não seja exatamente para você, mas você pode fazer chegar até alguém que precisa. Sobre o alcoolismo. É uma dificuldade, um sofrimento muito grande que deixa marcas devastadoras na vida das pessoas. E eu estou aqui por me preocupar muito com as pessoas, me preocupar com os jovens, com os adolescentes. Eu quero falar para todos, quero tentar refletir, trazer reflexões para todas as pessoas que possam estar sofrendo com essa dificuldade, com esse sofrimento. Eu, como já coloquei em outras oportunidades, eu trabalho com uma terapia que busca a causa dos problemas, a origem, a raiz. E muitos problemas, muitos mesmo, estão os traumas, as marcas emocionais estão nos traumas. Dessas marcas emocionais que ficaram porque um pai bebia, uma mãe bebia. Esse pai chegava em casa e agredia e brigava. Então, o álcool, ele altera a consciência da pessoa. Então, no começo, ela fica um pouco alegre, ela fica um pouco... fala algumas coisas que o povo dá risada, mas depois vem a parte da agressividade. O álcool, na verdade, ele mascara um sofrimento. O problema não está no álcool, mas está naquilo que o álcool esconde. Por que as pessoas têm essa necessidade do álcool? É isso que nós precisamos pensar. Não só do álcool, de qualquer outra droga, mas agora aqui eu quero falar sobre o alcoolismo, né? Nós temos que pensar na origem e o que está por trás. Para que uma pessoa precisa usar o álcool? Por exemplo, uma coisa muito próxima de todos nós. Hoje os jovens, os adolescentes, eles não saem, não vão para uma balada, não vão para uma social, que eles falam, né? Tem social na casa do meu amigo. Eles vão na casa de um outro para fazer o esquenta, para beber uma cerveja, um destilado, alguma coisa. Para que precisa tomar? Para que precisa desse esquenta? Para deixar mais solto, para deixar mais feliz, mais alegre, mais descontraído? Para liberar a timidez, soltar a timidez? Eu fico me perguntando, que alegria é essa artificial? E os pais precisam estar atentos a isto. Não permitam, eles já são um alcoólatra em potencial. Ali já está começando o caminho. Sabe por quê? Porque esse álcool ele está mascarando uma dificuldade, uma timidez, um medo, uma trava, uma tristeza, uma angústia, alguma dor que está dentro desse adolescente e desse jovem. Um vazio, uma angústia, porque é como se coloca um problema embaixo de um tapete e faz de conta que está tudo bem. E aí cada vez mais vai precisar de uma dose maior para manter aquela alegria ou para manter aquela descontração. A pessoa ficou mais solta, mais leve, mais descontraída, desinibida. Então, a solução não está no álcool, a solução está em buscar a causa. Por que você está triste? Por que você está angustiado? Por que você é tímido ou tímida? Por que a tua vergonha? Por que o medo de chegar nas meninas? Ou por que o medo de falar, a vergonha, a angústia? Nós temos que tratar a causa, não camuflar o problema. Então, pais, prestem atenção nos seus filhos.
Tem saída isso, tem solução, não deixe chegar numa situação que não tem mais, assim, até tem, mas é dolorida, é difícil, é sofrido, você sabe. Você que já viveu isso na sua família ou em volta de você sabe o quanto é devastador. É muito sofrimento. E o que pode ter por trás de tudo isso? Muitas vezes é um registro de desamor, às vezes é uma rejeição, às vezes é um abuso sexual lá na infância. Essa pessoa criou uma autoimagem de si, de um fracasso, que ela não está dando conta de sair disso. Ela assumiu essa identidade dela de fracasso, que ela não é amada, que ela não é ninguém, que ela não presta. Então, muitas vezes o álcool é para esconder tudo isto, é para esconder essa identidade distorcida que a pessoa tem. Ela acha que ela vai ser uma pessoa melhor, mas não, é uma ilusão, uma grande ilusão. Então, por exemplo, às vezes a pessoa foi rejeitada no útero materno, na gestação. A mãe disse que não era hora de estar grávida, que não podia vir naquele momento, ou que ela não queria mais filhos. E essa criança entendeu, eu não devia estar aqui, eu não sou amado, ela não me quer, eu não sou bem-vindo. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela registra isso e toma isso como verdade. E aí, se ela não é bem-vinda, ela tem que tomar alguma coisa para ela ser bem-vinda na festa, para ela falar besteira, para contar piada, para ela ser aceita, entendeu? Então é como se ela carrega uma angústia, uma tristeza, ela não se sente querida, ela não se sente desejada, e daí ela precisa tomar uma bebida para camuflar essa tristeza, para ela ficar solta, para poder se desinibir. E por que ela está inibida? Porque ela tem timidez, porque ela acha que ela não é bem-vinda, que ela é inadequada, que ela não deveria estar lá, então ela não deveria estar em lugar nenhum. E aí o álcool meio que camufla isto e ela consegue, despersonaliza ela, como se ela ganha uma outra personalidade, altera a consciência dela e aí ela se sente mais livre. Isso não quer dizer que é uma regra para todas as pessoas que se alcoolizam, que buscam essa solução no álcool, tem a mesma raiz, não. Eu só estou dando um exemplo, não é? Uma outra coisa, um abuso sexual na infância também deixa marcas profundas. A pessoa não se vê como ela é, se sente um fraco, se sente vítima, não confia em ninguém, não, na cabeça dela todo mundo sabe que ela foi abusada, que ela distorceu a identidade dela, que ela não é aquilo que ela é, então ela precisa tomar para camuflar isso, para ela parecer uma pessoa legal. E aí são tantas, um fracasso, uma pessoa que carrega uma ideia de fracasso, não deu certo alguma coisa, fez alguma coisa errada lá na infância, alguém disse, você faz tudo errado, você não presta, tinha que ser você de volta, essa pessoa vai carregando uma ideia de incapacidade. E o que acontece? Aí na vida adulta, por exemplo, tem gatilhos, situações que remetem ela a esse sofrimento da infância ou da gestação. Às vezes ela se sente rejeitada por alguém em alguma situação, pode ser pela companheira, pelo companheiro, uma rejeição no trabalho, um fracasso, uma sensação de fracasso em qualquer área. E aí é como se encontra na bebida, no álcool, uma forma de aliviar, é uma forma de alívio, é uma forma de anestesiar aquela angústia que ele está sentindo, porque ele revive toda essa marca do passado de volta. Então ele anestesia, ele camufla, ele mascara, ele distorce a realidade e vive de uma ilusão. Então a pessoa que ela acaba se viciando no álcool, veja bem, ela não se vicia na substância, mas ela se vicia no efeito que ele faz. Qual é o efeito do álcool? Às vezes é uma alegria, é uma leveza, é uma sensação de que esquece de todos os problemas. Ele
quer esse alívio, ele quer essa sensação de anestesia, ele quer aquela alegria, entre aspas, que ele sentiu, aquela descontração. Então, ele se vicia naquele efeito positivo que não é positivo, né? Uma pessoa me dizia assim, o que eu ganhava de bom, do prazer, eu tinha que pagar 3 vezes mais depois. Eu já estava mal, porque eu tinha essas angústias, essa tristeza, essa sensação de rejeição. Aí eu tomava o álcool, depois que passava o efeito, eu ficava pior. Porque aí vinha angústia, vinha arrependimento, vinha vergonha. Muita vergonha. E você sabe que tem muitos preconceitos em volta dessa doença, não é? Antigamente as pessoas não sabiam que era doença e que era sofrimento, e daí viam como algo de vagabundo, algo que a pessoa não trabalha, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa do mal. E não, é sofrimento que as pessoas têm. Então é isso que nós precisamos compreender. O que é que está por trás dessa doença? Onde que está a solução? Claro que tem situações que o álcool já ficou crônico. A pessoa tem a dependência do álcool. Aí precisa de uma desintoxicação, precisa de um tratamento de abstinência, e depois da abstinência fazer uma terapia que volte na raiz, que trabalhe, que limpe todas essas angústias, essas marcas, essas emoções negativas que ficou. Você sabe que as pessoas não buscam o álcool porque elas gostam. Elas buscam o álcool por 3 motivos. Uma, para mascarar a realidade, isso que eu acabei de dizer, uma realidade de um sofrimento, um fracasso, uma angústia, uma sensação de não ser amado, uma sensação de rejeição. Daí também, segundo, para preencher um vazio, porque essas pessoas estão, como elas não acreditam em si, são pessoas assim que carregam, por exemplo, uma rejeição, então ela entendeu lá, eu não sirvo para nada, eu não valho nada. E ali ela bloqueia o sentido da vida dela, o propósito da vida dela. E uma vida sem um propósito, sem uma clareza de um para que existir, de um para que gastar a minha vida, a minha importância, a minha marca, o meu sentido mesmo, o meu propósito, tem angústia. A pessoa que não tem um para que existir, ela sente uma angústia, um vazio. O que é a angústia? É o resultado de um vazio existencial. O que é um vazio existencial? É um vazio de sentido. É um vazio quando eu não me conheço, quando eu não tenho consciência de mim mesmo, quando eu não sei o para que eu existo. Então tudo isso que é o necessário, uma ajuda para que a pessoa saiba o para que ela existe. Uma coisa importante que ajuda muito as pessoas é fazerem parte de um trabalho voluntário, porque elas ali vão descobrindo um sentido para a existência delas, um propósito de existir, de ser útil na vida de alguém. E também um outro motivo pelo qual as pessoas buscam o álcool é para fazer parte, para pertencer a um grupo. Justamente por exemplo, esse exemplo que eu dei do esquenta, né? Então, se aquele menino ou aquela menina não tomar, parece que ele não faz parte do grupo. Ele precisa pertencer. Mas também é uma pessoa que tem uma personalidade fraca, uma identidade fraca, não tem uma autoconsciência de si, não se sente uma pessoa importante, que tem valor, eu sou amigo, eles vão gostar de mim mesmo que eu não beba. Eu não preciso beber para gostarem de mim, eu já sou bem-quisto, eu já sou importante. E da onde que vem isso? De uma estrutura familiar. Aonde que esse jovem, que esse adolescente se sente amado, sente que ele pertence a algo, que ele pertence a essa família, que ele pertence a um pai e uma mãe, ele pertence a um coração. É dali que vem isso. É dali que vem a verdadeira segurança.
esse alicerce dos jovens e de todos nós vem dali. E por que ele precisa beber para pertencer a um grupo? Por quê? Por que ele precisa disto? Então vejam, é uma terapia que esse jovem precisa, um processo terapêutico para que eu ajude a se conhecer, a conhecer o sentido da sua existência, a conhecer a sua importância, o para que existe. Então nós precisamos ajudar, não vamos ficar assistindo. Não vamos ficar assistindo as pessoas se definharem, se acabarem. Eu recebi essa semana um relato, uma pessoa me pedindo ajuda. Olha o que ela escreveu. Eu preciso falar sobre o alcoolismo. Não me deixa muito à vontade, pois eu convivo com este mal desde pequena. Meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, casei com uma pessoa alcoólatra. Tenho muitas lembranças de brigas na família, ameaças, palavras, palavrões, muitos medos em todas as situações. Hoje eu carrego medos, tenho medo de tudo, tenho ansiedade profunda. Meu pai sempre foi uma pessoa brava, de bater, deixar de castigo. Nunca soube conversar comigo, porque o álcool altera a consciência. Chega a um ponto que deixa a pessoa agressiva. Então veja a imagem que ela tem de pai, um pai que deveria protegê-la, que deveria trazer proteção para ela. Eu não estou aqui julgando esse pai, não é isso. O que eu estou falando é para a gente cuidar da prevenção. Nós precisamos prevenir. Não é só tratar o que já existe, mas prevenir também. Claro que esse pai tinha, imagina o sofrimento que esse pai já tinha. Ele tem um sofrimento, lógico que ele tem. Uma marca profunda, um trauma, uma ferida. Mas nós não podemos deixar isso passar para frente. Eu sempre tive medo dele. Tanto é que quando ele bebia, chegava bêbado em casa, nós íamos dormir de medo de apanhar. A gente fingia que estava dormindo para ele nem pensar em nós. Caso ele invocasse com um de nós, ele ia bater. Minha mãe sofreu muito também. O pai surrava, não a respeitava. E se não bastasse tudo isso, eu me caso com uma pessoa que bebe todos os dias. Se é difícil, muito, pois não tenho com quem contar, não tenho com quem conversar, não tenho com quem dividir as minhas ideias, os meus sonhos, as minhas vontades, pois quando eu vou conversar, sei que não é o meu marido que está ali. E sim uma pessoa tomada pelo álcool, uma pessoa com uma máscara, uma pessoa que está com a consciência alterada e não consegue dialogar, não consegue dar uma resposta, não consegue dividir uma ideia. Aí vem o sentimento de solidão, de estar ao lado de uma pessoa que não te dá a mínima, que não te passa segurança, que faz com que essa situação destrua a nossa família. Que cada um vai para um canto, cada um vai para um canto da casa. Os filhos sabem de tudo isso, não gostam, sofrem, são tímidos, têm vergonha. Veja, isso aqui é uma coisa muito forte, né? Os filhos passam a ter vergonha do pai ou da mãe numa situação dessas, né? Eles não se identificam, eles não têm uma identidade masculina forte para eles, vão ficando pessoas tímidas. Aí eles também sentem medo, eles não falam nada, eles não se manifestam, eles têm medo do pai porque qualquer coisa que eles falarem, o pai ameaça a tirar a internet, tirar videogame, tirar celular. E falando do casal, nosso relacionamento é como fazer amor, beijar,
como fazer amor e como beijar uma pessoa que está sempre alcoolizada. Não tem clima, não dá vontade. E aí é um gatilho também. É um gatilho para que aumente, não é? A sensação de fracasso dele, de tristeza, de rejeição. A gente não sabe qual é a causa, não é? Mas aí, veja, vira uma bola de neve, não é? A pessoa não consegue se aproximar, aciona que ele não é amado, que ele não é bem-vindo, que ele é um fracasso, que ele não sabe amar, e aí vai, e daí ele bebe e ela se sente assim, e ela se sente assim e ele bebe, então vai virando um jogo, um ping-pong, que a gente não sabe mais o que veio primeiro. Pois acho que toda relação tem que ser saudável e o sexo começa durante o dia, em dizer um bom dia, dar um beijo, algumas palavras de carinho. Por favor, me ajude. Então, esse pedido de ajuda me incentivou a vir aqui falar com você. É muito sofrimento. Então, para as pessoas que já estão nesse nível aqui, um vício, um álcool, que já é uma questão crônica, né? Um alcoolismo, existe ajuda. A ajuda que eu diria para você mais eficaz que existe hoje é a Fazenda da Esperança. As pessoas que ficam lá, o período necessário e indicado, tem a prevalência de melhora, de recuperação é de 75%. No final da recuperação, na Fazenda da Esperança, é realizada a terapia ADI-TIP, que é a abordagem direta do inconsciente, que é a terapia que trabalha a raiz, a causa. Existe um vídeo aqui no YouTube que eu explico sobre ela. E para quem está começando, para quem está ainda brincando com o álcool, eu diria brincando com fogo, né? Uma hora vai se queimar. É importante trabalhar a raiz, trabalhar a origem, o que é que você está precisando camuflar, o que é que você está precisando esconder, qual é a tua tristeza, qual é a tua angústia, qual é o teu vazio, que dor que você está precisando anestesiar, qual é a emoção negativa que tem aí, qual é a autoimagem que você carrega, que você não gosta. O que você não gosta em você? O que você não se aceita? Não use o álcool para camuflar isso. Não se esconda, não coloque as coisas embaixo do tapete. Peça ajuda. Peça ajuda. Se você quiser pedir ajuda para mim, eu estou aqui para te ajudar. Mas busque às vezes na tua cidade alguém. Não continue com isto. Não continue. O futuro, ele vai ser todo comprometido, as consequências, os problemas que o álcool traz são devastadores na sua vida profissional, familiar, de saúde, física, o seu trabalho, a sua confiança, você realmente se despersonaliza. Então eu estou aqui, a minha reflexão é para te dizer, busque ajuda, não busque o álcool como solução, o álcool não soluciona. Uma pessoa me dizia assim, é igual o dinheiro a juro. A gente arruma R$10 emprestado, resolve um problema e cria uma dívida de 3 vezes mais. O saldo é muito negativo, a conta a ser paga por aquele prazer, por aquela alegria, por aquela ilusão é muito alta. Então, procure a raiz, não camufle mais. Muito bem, é isso que eu gostaria de te trazer. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você queira ajudar, que você sente, que você já está preocupada com elas, que você sente que precisam de ajuda. Conte comigo e conte com quem estiver próximo de você. Mostre esse vídeo para os seus filhos, para os adolescentes, para os jovens. Se você vê que o seu filho está precisando de esquenta, corra. Tem um outro problema ali que ele está escondendo.
Tem uma dor, tem uma ferida, tem uma mágoa, tem um sofrimento que ele está escondendo. Tire o álcool da sua casa. Começando pelos pais. Muito bem. Espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha te trazido uma luz, que eu tenha ajudado você nessa reflexão. Um abraço, fique com Deus e que Ele continue te protegendo.